Amém, irmãos? Boa noite, tudo bem? E mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês mais uma parte da palavra de Deus, pois assim que o Senhor me dá a palavra, eu tenho que compartilhar, assim eu vou compartilhar em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero agradecer sempre as visualizações que o pessoal tem visto. Eu agradeço muito, tá bom? E a paz do Senhor e ótima noite para cada um de vocês. A palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 26, no 39, que diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Para nós sabemos que esse foi o momento de aflição que o nosso Senhor Jesus teve no início das aflições do nosso Senhor Jesus, antes dele ser traído, humilhado, chicoteado e crucificado. Mas uma coisa que nos chama a atenção é todo esse processo, todo esse sofrimento, todas essas dores começou ali no Monte das Oliveiras. Mesmo sabendo que ele sabia que ele tem que ser entregue como sacrifício para salvar a nossa humanidade. Mas o que vem na nossa cabeça é esse início. Eu imagino que ele orando, ele viu os pecados da humanidade. Ele viu o que ele tinha que carregar. E quando ele fala, afasta de mim esse cálice. E na Bíblia fala muito de cálice. Fala o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, ele pode ser favorável ou desfavorável. Pode ser para bênção ou não. Então esse cálice que Jesus está se referindo, seria o cálice de sofrimento, o cálice da ira de Deus, o cálice que ele carregou por nós. Pai, antes dele ser entregue, levando todos os pecados da humanidade, como Isaías 53 diz, que ele levou sobre si todas as nossas dores e iniquidades. Ele se entregou como ovelha muda, ele se entregou. Então, ele sofreu antes, durante e depois. Por que depois? Eu creio que ele sofre ao ver o quanto a humanidade está hoje. Como eu imagino que ele vê os pecados da humanidade, que ele carregou antes para salvar essa humanidade ingrata. E ele ainda tem misericórdia de nós. Ele ainda tem misericórdia de nós, por mais que a gente ainda ofende a presença do nosso Senhor Jesus. Ele ainda vê algo em nós, ele vê essa luz. Logo após essa oração que o Senhor Jesus, ele pediu ao Pai que afastava dele o cálice, ele ainda teve um momento humano de submissão, que ele ainda fala que não seja a minha vontade e sim a sua. Mas ele disse que para ele o que importava era a vontade de Deus sobre a vida dele, a ira de Deus. Logo após esse acontecimento, veio aquele que veio trair ele junto com os soldados. Veio com os soldados e ali mesmo o julgamento da prisão. Ali mesmo, com um beijo, Judas o beijou a face para marcar que ele era o Senhor Jesus. Logo após, depois de muita briga de Pedro, que Pedro tinha cortado a orelha de Malco, ele pegou o pedaço da orelha de Malco, colocou no lugar certo, no lugar onde era a orelha de Malco, ele devolveu ela para o lugar e ainda disse: Pedro, quem fere pela espada, morre pela espada.
E por aí foi, mesmo sabendo que ali ele tinha que ser entregue. Eu posso dizer que, entre aspas, Pedro, ele não entendia os processos que o Senhor Deus tinha em cima de Jesus. Então, quando Jesus disse isso, ele quis dizer assim: Pedro, por acaso você não sabe que eu me basto? Por acaso, se caso eu não podia pedir meu Pai para me libertar, então automaticamente Jesus, ele teve escolha. A escolha dele foi salvar a humanidade pela bondade. O Senhor Jesus, sempre bondoso, ele abriu mão de toda a glória para ser humano e viver nessa terra e ver todos os pecados da humanidade. Mas logo, enfim, um julgamento falso logo após a prisão do Senhor Jesus, ele ainda foi julgado com num falso julgamento. Um julgamento que não era dele, era nosso, porque ele não tinha nenhum tipo de pecado. Logo após essa farsa, o Senhor Jesus ficou diante de Pilatos, que Pilatos mandou dar açoites. Esses açoites do nosso Senhor Jesus foi uma coisa horrenda, uma coisa tirando o sofrimento ainda que teve ainda ali no Monte das Oliveiras. Ele teve o sofrimento espiritual interno, que ele sabia a aflição espiritual que a alma dele ia passar ali, ia passar logo após. E devido a essa aflição e esse medo que ele teve no Monte das Oliveiras, ele ainda teve, ele começou a suar gotas de sangue. Essas gotas de sangue é possível a partir do momento que a pessoa passa a ter uma aflição muito grande, um medo muito grande. A pessoa passa a suar sangue. Então não é um mero acaso aquelas gotas de sangue até escorrer pelo chão. E juntamente com quando a gente se fala de sangue, ele veio perdendo sangue daí em diante devido ao medo de aflição. E essa aflição não é porque iam ferir a carne dele. Essa aflição não é porque ia ser crucificado. Essa aflição, ela ia vir, ela ia ser espiritual. Ela ia ser espiritual de todas as formas possíveis da ira do nosso Senhor Deus. E logo após suar sangue, ele veio perder mais sangue nos açoites, quando Pilatos mandou açoitá-lo. Pilatos mandou açoitá-lo, sendo 2 sessões de 39 chicotadas. Gente, para vocês entenderem, mais ou menos, essa chicotada não foi só com corinho, com couro que as pessoas dão em cavalo, não. As pontas desse chicote eram com garras de leão. Alguns livros que eu li, alguns falavam que era com pedaços de ossos e ferro, e no lugar onde passava saía arranhando, cortando a carne. Então vamos supor, se existia nesse chicote 6 pontas ou 5 pontas, e eram 39 chicotadas, imagina quanto ferimento o nosso Senhor Jesus não levou. Esses açoites que não era dele, era nosso. Esses açoites que que era exatamente para que hoje a gente pudesse estar aqui vivo falando da palavra dele. E quantas pessoas hoje não falam a palavra por omissão, ou porque não querem nem saber, ou fingem não saber, ou não querem saber, ou acham que não precisa. E esses açoites, então, se caso a gente for somar de cada chicotada que o nosso Senhor Jesus levou, exemplo, se caso o nosso Senhor Jesus levou 39 chicotadas, você tem como vocês multiplicar, se eram 6 pontas com garras cortando fogo, quantas garras ele estava no corpo todo, quantos ferimentos, chicotadas que não era dele, era nossa. E logo após o abandono e a parte espiritual dele, e ali depois das chicotadas vem um outro julgamento,
um julgamento que ali machucado, ele ainda esperava. Eu creio que ele via, olhava para um lado, olhava para o outro, ele esperava que aquele povo, eu imagino, viu gente, não é porque eu li, mas eu imagino uma pessoa que sempre tinha muitas pessoas em volta dele ali para ver as maravilhas que ele fez, como vários milagres, coisas maravilhosas, conselhos, estudos. Mas ali, logo após o nosso Senhor Jesus, ele esperava lógico, muitas pessoas não podiam fazer nada contra o exército de Roma. Mas eu imagino que muitas pessoas se doíam. Outras não, outras pessoas queriam ver sim como que eu posso dizer? Ver o sofrimento dele mesmo. E logo após, junto a Herodes não viu nada nele. E Pilatos ainda diante dele falou que podia libertar ele ou prender. Mas ele diante de Pilatos ele disse: faça diante de tudo, aquele que me entregou a você tem sim o maior pecado. E assim Pilatos lava as mãos diante do sacrifício. E quando ele pede o que poderia fazer com o nosso Senhor Jesus, e logo que ele falou: não, eu vou fazer na Páscoa para libertar da crucificação, que quem ia ser crucificado ia ser Barrabás. Barrabás, um agitador, um homem que gritava diante de toda Jerusalém, toda Israel, um agitador. Ele não era ladrão, não era um homem. Ele era um pecador, sim, ele era um pecador, mas ali ele gritava liberdade, ele queria o povo dele liberto. Mas acima de qualquer coisa, o nosso Senhor Jesus, enquanto Barrabás gritava liberdade aqui na terra, o nosso Senhor Jesus, ele já estava com um projeto. Ele já estava com um projeto de libertar. Ele estava com um projeto de libertar o povo do fogo eterno. E por aí vai. E ainda sendo trocado um homem inocente por um pecador que era Barrabás, ele veio a carregar uma cruz de mais ou menos de 30, 50 quilos. Andando mais ou menos com mais de 600 metros, às vezes até eu posso dizer que até 1 quilômetro ele carregou essa cruz. Então, e ele carregando essa cruz com muita dor e carregando uma roupa que colocaram nele, ele ainda veio cair. Ele caiu várias vezes na via dolorosa. Mas mesmo assim, ele ainda se entregou, porque ele ainda não queria. Ele não queria sim, ele tinha a escolha dele foi exatamente essa. A escolha dele foi a libertação desse povo ingrato que às vezes somos. Mas o ponto mais forte seria as vezes que ele carregou essa cruz. Carregou essa cruz que não era dele, era nossa. A cruz que era de Barrabás propositalmente não era dele, era de Barrabás. E hoje eu digo, a cruz que o Senhor Jesus carregou não era dele, era nossa. E por aí vai, andando na via dolorosa, machucado várias vezes, humilhado, e por aí foi. E ele com várias feridas, sangue escorria por toda a cidade. E ele até chegar no monte chamado Caveira. E ali foi. E ali ele começou. E ali ele começou ele sentiu sede. Ele tinha tomado água antes que ele tinha tomado água, sem falar na fome e na sede que ele tinha, na fome e na sede que ele estava passando. Ali, uma sede que não era dele, era nossa. Era uma sede. E ali foi andando com certeza. Ele tinha tomado tinha feito a ceia da Páscoa horas antes de orar. Mas já era mais de 9 horas da manhã. E por aí foi, andando até lá. Ele ainda não tinha sido ainda a parte pior que ele poderia passar. Porque mesmo com os açoites, mesmo com todo o sofrimento espiritual, psicológico, o abandono, ele ainda não tinha sido entregue. Ele se entregou, mas ele foi entregue exatamente na cruz. Chegando lá na cruz, ele ainda
com muitas dores. E durante a via dolorosa, a gente tem que lembrar que quando chegou lá, logo após a via dolorosa, quando chegou diante da cruz, eles veio tirar a roupa dele. A gente sabe quando o sangue, quando a gente tem algum tipo de ferida, algum tipo de machucado que está sangrando, quando fica muito tempo grudado, ainda quando alguém vai tirar o pano, o que acontece? Abre a ferida de novo, se foi recentemente. E foi exatamente isso que aconteceu com várias feridas no corpo do nosso Senhor Jesus. Veio tirar a roupa dele, os soldados veio tirar a roupa dele, veio abrir novamente aquelas feridas, veio abrir novamente aquela, para começar a sangrar de novo. Um comentário aqui, sem falar na coroa de espinhos. A coroa de espinhos que foi colocada acima da cabeça dele, que ali também saiu todo o sangue. Saiu o sangue da cabeça, feriu a cabeça toda. Mas ainda, por nosso Senhor Deus, a ira dele ainda não foi no corpo do nosso Senhor Jesus. A ira do nosso Senhor Jesus, a ira do nosso Senhor Deus em cima do nosso Senhor Jesus, era um sofrimento espiritual. Era um sofrimento que às vezes não entendemos. Às vezes achamos que só chicotadas, às vezes achamos que só a cruz, que só o sofrimento, isso aí era tudo, e não era. Porque o sofrimento que teve em cima do nosso Senhor Jesus era um sofrimento muito maior. Então, quando chegou lá no monte chamado Caveira, ele veio a ser crucificado ali. Pegaram pregos de mais ou menos 18 centímetros e fincaram no punho. Ficaram no punho, nos dois punhos. Imagina, gente, se possível, fechem os olhos, imagina a dor que essa pessoa, que nosso Senhor Jesus sofreu. Imagina esse sofrimento que o nosso Senhor Jesus, ele passou ali, diante dessa aflição ainda psicológica, essa dor do corpo, que com certeza doeu muitas chicotadas, a sede, a fome. Mas mesmo assim, ele se entregou. E mesmo assim, fincaram prego nas mãos dele. E assim, fincando prego também nos pés, colocou ele diante da cruz. Diante da cruz que não era dele, era nossa. E para falar, além de falar, Deus meu, por que me abandonaste? Falou mais 6 frases. Mas como que eu poderia falar essas 6 frases? Como que eu poderia falar essas 6 frases? Porque devido à fraqueza do corpo, os braços levantados, e ainda praticamente esticado, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Mas mesmo assim, ele todo esticado ali, sentindo cãibras e dores e um sofrimento espiritual do coração muito grande, praticamente nu na cruz, sem falar na vergonha e no aperto no coração em termos de ingratidão de alguns. Ele ainda conseguiu falar 6 frases, mas além de Deus meu, por que me abandonaste, disse mais 6 frases. E essas 6 frases veio assim com grande sofrimento também. Porque como que poderia falar essas palavras, sendo que o peso do corpo estava espremendo o pulmão, o ar entrava no pulmão dele e ele não conseguia expelir nenhum tipo de palavra. Mas com grande sofrimento, puxando os pregos da cruz e ainda forçando os pés um no outro e ainda conseguiu o ar sair da conta de falar. E assim foi durante 7 vezes. E assim foi o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Até que quando ele pediu sede, veio uma esponja embebida próximo à boca dele com vinagre. Mas devo lembrar que tudo isso foi lúcido. Tudo isso foi com os olhos, foi são. Ele sentiu cada dor espiritual, cada dor psicológica, cada dor do corpo, cada dor do abandono.
e por aí foi. Eu resumi algumas coisas, porque se for para falar tudo que o nosso Senhor Jesus passou, às vezes essa live ia durar muito tempo. Então, esse foi o sofrimento que não era dele, era nosso. Esse sofrimento que às vezes não damos, ou às vezes, como eu disse antes, às vezes não entendemos, ou não queremos saber, ou não queremos entender, ou não damos a mínima. Mas, infelizmente, a nossa humanidade não tem visto esse sofrimento aos bons olhos. As pessoas veem esse sofrimento, a impressão que dá é que, Jesus morreu porque quis, não pedi para ele morrer. A impressão que dá é essa, porque como está a nossa humanidade hoje. Olha só para você ver, a impressão que dá é que as pessoas acham que o sangue do nosso Senhor Jesus é spray. É um spray que toda vez que você peca, vem ali e lava o seu pecado. E não é bem assim. Como Hebreus fala, Hebreus capítulo 9, no versículo 12, fala que ele veio em sofrimento, passar uma aflição uma vez só. Então ele não vai morrer de novo para te salvar. Ele vai vir para te julgar. Ele vai vir para nos julgar diante dos nossos pecados. Em Romanos fala que cada um vai tomar conta de si no dia do julgamento. Então, cada vez que ele pediu para você falar, você não falou. Cada vez que o Senhor Deus, o Senhor Jesus pede para você aproximar, você não aproximou dele. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, fala assim, o Senhor Jesus fala que o Senhor Deus terá mais pena de Sodoma e Gomorra do que nos nossos dias. Olha para vocês verem, a situação de Sodoma e Gomorra era tão grave. A situação de Sodoma e Gomorra era tão grave que eles queriam fazer sexo com os anjos. Olha só para você ver a situação que era. Mas mesmo assim o Senhor Deus, a Bíblia diz que o Senhor Deus vai ter mais pena daqueles dias do que dos nossos dias. Então a situação do pecado da nossa humanidade vai chegar ainda numa situação tão tenebrosa que às vezes os nossos olhos às vezes ainda não viu ainda, por mais que pai mata filho hoje, filho mata pai, por mais que hoje pai estupra filha e por aí vai, mas mesmo assim ainda não é a situação que ainda vai fazer com que o Senhor derrame a ira dele sobre os pecadores. Mas temos que deixar bem claro que a gente tem que aproximar de Deus. Aquelas pessoas que estavam na fé, lutando, como fala em Hebreus no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10 fala: aquele que recuar, a minha alma não tem mais prazer dele. Olha só para você ver, aquele que já estava na fé, que buscava de Deus, aquela pessoa que está afastado, a minha alma não tem mais prazer nele. Gente, vamos buscar mais de Deus. Vamos dar honra ao sangue que foi derramado. Vamos dar a honra, não vamos aproximar de Deus só porque Ele pode fazer por você. Nós temos que aproximar de Deus pelo que Ele é. Nós temos que aproximar de Deus porque Ele é o nosso único refúgio. Como fala em Naum capítulo 1 no versículo 7, Deus é bom e Deus é bom e é o nosso refúgio no nosso tempo de angústia. Nós temos que ter na nossa mente essa vontade de adorar sempre a Deus e aproximar dele, porque esses últimos dias vão ser tenebrosos. Aquele que resistir até o fim será salvo. Nós temos que ver esse sangue que foi derramado, foi para salvar você e eu. Esse sangue não foi para você estar de boa. Esse sangue não foi para você abrir seu filme pornô todo dia no seu telefone. Esse sangue que foi derramado não foi para você usar a sua droga e em todos os dias se matar o seu corpo. Esse sangue foi derramado não foi para você se prostituir. Esse sangue não foi derramado, não foi para você trair sua esposa. Esse sangue não foi derramado, não foi para você trair o seu marido. Esse sangue não foi para você xingar um ao outro. Esse sangue não foi derramado para você fazer o outro sofrer. Esse sangue foi derramado, foi para libertação. E quando você aceita esse sangue, quando você aceita o nome do nosso Senhor Jesus na sua vida, todas essas coisas vão ficar para trás. O nome disso é conversão. O nome disso é converter.
as coisas que você fazia na sua caminhada anterior, com certeza o nosso Senhor, ele quando a gente aceita o nome, essa conversão maravilhosa, ele muda o seu caminho, e por aí vai, você passa a andar, você passa a caminhar, contra a humanidade, do jeito que a humanidade quer que você carregue. Nós temos que ter na consciência que nós temos que encarar que não foi em vão. A impressão que dá é que foi em vão aquela morte. A gente tem que ver que foi, as pessoas não vê que foi exatamente para libertação. As pessoas não têm que ver que foi em vão, que foi, ah não, Jesus morreu por mim, por isso que eu continuo fazendo. Não é bem assim. Nós não podemos continuar enxergando o mal. Nós não podemos enxergar as coisas ruins que podemos fazer. Embora vivemos no mundo, não temos que praticar as coisas do mundo, porque assim ferimos. Eu imagino, não porque está na Bíblia, mas eu imagino que o coração do Senhor Jesus continua lá. Está pecando, continua na prática do pecado, porque embora somos pecadores, nós não podemos ficar na prática do pecado, mas mesmo assim nós temos que, o nosso Senhor Jesus, eu imagino que ele vê nós dessa forma, ele vê assim, eu derramei o sangue para ele, e ele ainda manda o Espírito Santo para convencer você do pecado, que você volte para o caminho que você estava seguindo tão bem. Mas às vezes nós temos que encarar a realidade do nosso Senhor e encarar a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje não é nada perante as coisas boas que o nosso Senhor Jesus vem a nos dar. Então nós temos que acreditar que esse sangue foi derramado e que esse sangue não foi para você viver o seu oba-oba, não foi para viver a sua festinha, não foi para você, foi para você aceitar o nome dele com alegria. Ser mais obediente, ser mais buscador da palavra, ser mais jejuador, ser mais orador, orar sempre ao Senhor, orar sempre e agradecer a Deus, e agradecer a Deus por ter entregado o Filho dele para nos salvar, e assim o Senhor Jesus agradecer ele por ter nos salvado com um grande sofrimento, um sofrimento que um dia ele vai bater. Um dia esse sofrimento, a gente vai agradecer a Ele. Um dia a gente vai agradecer por aquele sangue. Nós não iremos bater palma como todos os dias temos que bater palma para esse guerreiro, esse homem que veio para exatamente afastar de nós toda a ira de Deus que estava sobre nós. E por aí vai, o nosso Senhor Jesus, eu imagino, gente, eu não estou falando porque eu li, mas eu imagino que toda vez que pecamos, nós demos uma açoitada nas costas do nosso Senhor Jesus. Por mais, eu imagino, viu gente, eu não estou falando que mas eu imagino que todas as vezes que pecamos, há uma chicotada. Toda vez que pecamos, fazemos o Senhor Jesus sofrer. É como se Deus estivesse sofrendo uma decepção amorosa. Quem nunca sofreu uma decepção amorosa? Quem nunca sempre ofereceu muita coisa para aquela pessoa? Quem que nunca sofreu por alguém? O nosso Senhor Deus, eu imagino que Ele sofre. O nosso Senhor Deus, Ele sofre quando vê os nossos pecados. Ele vê o quanto não demos valor naquele sangue do próprio Filho. Mas o nosso Senhor Deus, Ele tem sofrido uma decepção amorosa muito grande com a nossa humanidade. Ele tem sofrido muito ao ver que aquele sangue foi em vão. Mas em contrapartida, Ele faz as coisas justas. Ele é justo e Ele é misericordioso. E assim será durante até o fim dos séculos dos séculos. E assim será até o dia do julgamento. Como fala em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do 11. Injusto, continue praticando a injustiça. Santo, busque mais a santidade, pois sei que logo venho e darei a cada um segundo as suas obras. Ele está querendo dizer, há mais de 4.000 anos, há anos e anos atrás, parei o sol, fiz a humanidade, levantei homens, profetas,
paraquedas avisando vocês. Fiz coisas maravilhosas, fiz a humanidade, mantenho a humanidade viva até nesses dias. Se você ainda continua praticando a injustiça, darei para você segundo as suas obras. Se caso você é santo, assim o Senhor agradará. E por aí vai, que o nosso Senhor Deus, Ele espera algo de nós. Nesses últimos anos, se continuamos sendo injustos, mesmo de todas as coisas horríveis que fazemos, mesmo as coisas maravilhosas com o nosso Senhor Deus, e em contrapartida fazemos coisas ruins, isso quer dizer que não entendemos até hoje o propósito de Deus. Até hoje não entendemos o que Deus quer da nossa vida, mesmo com a Bíblia aí. Mesmo com todas as coisas que o Senhor Deus nos dá, às vezes ainda esperamos algo mais do que Ele possa nos dar. Dar o filho dele foi pouco, às vezes a impressão que dá é essa, que o filho dele foi dado foi porque não pode dar outra coisa, que o filho dele foi pouco. A impressão que dá é essa. Mais de 4.000 anos, desde Gênesis até Apocalipse, que o Senhor Deus, você vê automaticamente, a Bíblia cronologicamente, quando a gente vê na ordem cronológica, o Apocalipse é o estudo do fim, o Apocalipse são as coisas do fim. Então, exatamente no último capítulo, ele está querendo dizer: injusto, continue praticando a injustiça, santo, busque a santidade. Está querendo dizer, lá para trás, fiz coisas maravilhosas, fiz milagres, parei o sol, libertei a humanidade, mantive a humanidade protegida de todo mal. Por mais que as coisas ruins aconteceram, mas eu estava sempre ali esperando uma fé sua em meu nome, uma aproximação sua. Mas mesmo assim você continuou sendo injusto. E por que o Senhor Deus nos chama de injusto? Porque lemos ou vimos alguém falar, aquele que não lê a Bíblia, mas só porque viu alguém falar, essa pessoa, ela viu todo o sofrimento do nosso Senhor Jesus, mas mesmo assim, na cabeça dele foi em vão, ou porque quis, ou graças a Deus, estou liberto por causa desse sangue, mas não faz nada para buscar. O nome disso é injustiça. Alguém morreu para nos salvar, mas mesmo assim somos ingratos. E assim somos ingratos com nossos irmãos, somos ingratos com as pessoas em nossa volta. E quando o Senhor Jesus, ele fala assim: mais um mandamento eu te dou, amar o próximo como a ti mesmo. Logo antes disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre qualquer coisa que você coloca acima de Deus, o seu pecado, a sua vidinha, a sua vidinha que você acha que é uma vida de boa, uma vida onde você está comendo, está bebendo, está divertindo. Se você acha assim, se você acha isso, você está totalmente enganado. Esse sangue não foi para você viver a sua vidinha do jeito que você acha que você tem que viver. Você tem que viver para Deus, 100% para Deus, não da boca para fora. Não só falar o nome de Deus, não é só andar com as suas camisas com versículo bíblico, não é só falar andar com o nome de igreja nas costas, não é só isso. Porque você tem que buscar exatamente a Deus. Em Miqueias, no capítulo 6, fala: o que mais o Senhor Deus quer que praticamos a justiça. E assim quando praticamos a justiça, deixamos de ser injustos. E assim o nosso Senhor Deus agrada. E assim irá balançar a cabeça quando você passar diante dele e vá seguir para a vida eterna com paz e alegria. Que o nosso Senhor Deus continue abençoando a vida de cada pessoa que veio visitar eu aqui nessa live. Que o Senhor Deus continue abençoando. Que o Senhor Deus continue abençoando todos vocês. Que o Senhor Deus continue tocando na vida de cada um de vocês. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Essa pessoa que tem passado lutas e aflições. Que o Senhor Deus continue abençoando e colocando a mão sobre cada um de vocês. Que o Senhor Deus aqueça o coração de vocês, afastando de todo o mal. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Felicidade para todos. Amém? Com Deus. Tchau.